Oi, gente. Hoje nós vamos dar início ao nosso quarto episódio do Adipo Talk Podcast. Vou trazer um tema super relevante que a gente já vem trabalhando aqui sobre doenças raras relacionadas ao tecido adiposo, que tem a maior prevalência mundial aqui no Rio Grande do Norte. Recentemente a gente recebeu uma convidada super especial, foi a Márcia Guedes Berardinelli, que hoje vai estar novamente aqui com a gente, mas ela trouxe, dessa vez, seu filho Roberto Wagner, porque a gente tem um tema super importante para discutir aqui, que é o acesso a medicamentos para doenças raras. No caso, a gente vai falar hoje sobre o análogo da metraleptina. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Márcia, você aqui pela terceira vez no nosso podcast. Já tá, ó, vai ganhar carteirinha, viu? E cantar música. Cantar música. E agradecer a Roberto, que a gente já estava tentando articular essa gravação. E finalmente deu certo. Embora a gente vai falar de um assunto complicado, tá? Mas um assunto super relevante, que é importante a gente também esclarecer aqui, que a gente recebe sempre comentários nas postagens relacionados a isso também, de pessoas que têm lipodistrofia, não sabem nem ainda como é que faz para ter o acesso a medicamento, tratamento adequado. Então, gente, muito obrigada pela disponibilidade. Márcia, você quer começar desenrolando essa história? É um prazer estar novamente aqui, né, com você. Apesar dessa vez não ser um momento tão feliz, tão bom, como a gente já passou por 2 momentos, mas é necessário, né, a gente vir aqui expor a situação em que, nós estamos passando, né, em relação a meu filho, Roberto, sobre sua medicação, a metleptina, né, que foi suspensa. E aí a gente veio aqui até, como forma de pedir socorro, né, às autoridades competentes, no caso, para que ele volte a receber essa medicação, né, que é vida para ele, né, que a sobrevida dele depende dessa medicação. Então, eu lhe agradeço bastante por você ter nos convidado para a gente fazer parte desse podcast de hoje, né. Obrigada, Márcia. E assim, para a gente entender, porque vamos fazer uma retrospectiva, primeiro falar um pouco desde o início da história, sobre esse acesso ao medicamento, e Roberto já começou a ter esse acesso ali em volta de 2015, 2016, confere, Márcia? Isso. Então ele já tinha acesso a esse medicamento, o Mialept, e é um medicamento que já tinha sido aprovado pela FDA lá nos Estados Unidos, que é similar à Anvisa aqui no Brasil, e eles aprovaram em 2014 para tratamento de lipodistrofia generalizada lá nos Estados Unidos. E aqui em 2015 em diante a gente começou a fazer um processo de judicialização para ter acesso. Eu queria que você falasse um pouquinho desde o início, como é que foi isso, deu entrada no processo em 2015, conseguiu até ter acesso a esse medicamento. Durante 10 anos, que você estava me contando nos bastidores, que Roberto já usa esse medicamento. E aí eu queria que você detalhasse um pouco sobre esse início. Isso. Nós demos entrada através das vidas raras, né, nessa medicação pela União, né, por ser uma medicação de alto custo, né, nós fomos pedir ajuda para as doenças raras. E aí demos entrada em 2015, né, e em 2016, para nossa alegria, nós recebemos a medicação, né. Começamos a receber a medicação e começou todo o trabalho feito junto a doutor Josivan Lima, nosso endocrinologista, que é administrar como esse pessoal tomava a leptina. E aí, no primeiro mês, eu não digo nem nos primeiros meses, eu digo no primeiro mês, já foi notada uma melhora fantástica em todos eles, né. Eram pacientes com alto índice de triglicéridos, né, de colesterol, as diabetes 400, 500, né, e por mais que eles tomassem insulina, quando glicemiante, né, Betinho tomava várias vezes durante o dia a insulina, quando glicemiante, não baixava, né. Quanto mais insulina tomavam, mais o organismo pedia, né, a leptina, a insulina.
devido à fome, né? Muito grande. Muito grande que eles têm, todos eles têm. Então, quanto mais come, mais sobe as taxas, mais Vira um ciclo vicioso, porque vicioso. a fome é grande, come muito, aí vai piorando toda a parte metabólica e vira um ciclo vicioso. Exatamente. E a insulina não dá conta, entende? Não dá conta. As unidades de insulina que eles tomavam era gigantesca. Então, a leptina, no primeiro mês, a gente começou a ver que realmente fazia efeito. Como fez, né? Como fez. Eu costumo dizer, se eu tenho hoje meu filho vivo, é pela leptina, né? Pelo tratamento da leptina. Porque fez com que tudo nele voltasse, né? O normal que deveria ser dele. Isso, o mais importante é que ela vai promover um pouco mais de saciedade, porque pelo fato da leptina, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, que a gente já falou aqui em vários episódios, ela regular lá uma região lá no nosso cérebro e acabar fazendo com que a gente se sinta mais saciado após as refeições, no caso das pessoas que têm lipodistrofia, é uma fome muito grande, por quê? Porque ela está muito pouco produzida, sendo muito pouco produzida. Então, por isso que Márcia falou, o primeiro mês de uso do análogo da leptina, que é a metraleptina, já fez uma diferença Grande, né? pelo fato da pessoa realmente se alimentar e se sentir bem. Nossa, agora eu consigo aguardar mais 3 horas, ou sei lá, dependendo da pessoa, 2 horas, 2 horas e meia, até eu sentir fome de novo. Não, eles sempre vão ter um apetite muito exacerbado por conta desses baixos níveis de leptina. Então, não existe outro tratamento para a lipodistrofia. Embora a gente faça um manejo, a equipe médica faça um manejo das comorbidades, como diabetes, colesterol quando está alto, triglicerídeo. Isso aí pode ser feito em paralelo também, mas isso não vai substituir o tratamento oficial, que é a metraleptina. Exatamente. Aí, Márcia, só para eu entender melhor, então nessa época, 2015 para 2016, apenas Roberto que teve acesso ou outros pacientes? Nós demos entrada em 15 para 15 nossos aqui do estado, né? 15. Eu acho que foi só Verusca que não recebeu, não foi? Foi. Verusca, não, foi Verusca e Isabel. Não receberam. Até hoje. Não, até Verusca e Isabel não receberam. Verusca tentamos retornar o processo por 2 vezes. Até hoje, não. E Verusca, talvez seja a que precisasse mais da medicação. E ela nunca conseguiu. Isabel não veio, né? De início não veio para a irmã, que são 2 irmãs, a Rafaela. Para a Rafaela ver, mas Isabel não. Então ficou Isabel e Verusca de fora. Mas, para nossa surpresa, quando foi o ano passado, Isabel começou a receber. Nossa. Né? Que também muito comprometida, né? Já. Ela já está grandinha, eu me lembro dela pequena. E aí, nós tivemos perdas, né? 2 perdas, e que fazia parte deles, mas eu digo que elas ainda aguentaram muito devido à leptina, porque se não fosse a leptina, elas tinham se encantado bem mais cedo, né? Mas, graças a Deus, deu uma boa segurada. E hoje nós temos 9 recebendo. 9 pessoas aqui do Rio Grande do Norte. Recebendo aqui do Rio Grande do Norte. Mas em outros locais do Brasil tem casos também de pessoas que... Temos. No Brasil, nós temos 20... Ao todo, são 25 pessoas no país que tomam a metraleptina. E isso começou a partir de 2015 para 2016, o processo de judicialização e o recebimento do medicamento. Exatamente. E aí, durante 10 anos, mais ou menos, Roberto teve acesso à metraleptina junto com outros. Ninguém tinha tido problemas com o recebimento. Não. Uma vez atrasou, né? Há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, teve um atraso. Eu cheguei, inclusive, a Brasília, ao Ministério da Saúde, e aí, por sorte e alegria, no dia que eu estava no Ministério, lá no setor, a gente teve a notícia de que a medicação tinha acabado de chegar no país, né? Porque ela veio dos Estados Unidos. E é importante falar que aqui no Brasil, a Anvisa aprovou o uso da metraleptina em 2023. Então, nos Estados Unidos,
foi em 2014 e aqui em 2023. Então, a gente está falando de um medicamento que tem aprovação não só no Brasil, começou nos Estados Unidos, aqui foi aprovado também, e já faz 3 anos que isso aconteceu. Inclusive, o evento, uma parte do evento foi até aqui, em Natal, porque aqui a gente tem a maior prevalência mundial. E aí, Márcia, então eu queria que o Roberto falasse um pouquinho também sobre a sua percepção. Você como paciente com lipodistrofia, como é que você se sentiu a partir do momento que você começou lá em 2016 a usar o medicamento? O que é que mudou na sua vida com esse medicamento? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui pelo convite, né? Como você falou, a gente já vinha tentando diversas vezes, mas agora deu certo. Pois bem, quando comecei a tomar a leptina, minha vida ela deu um- uma virada de chave gigante, porque todas aquelas minhas taxas que sempre davam altas, né? Triglicéridos, diabetes, a gordura no fígado, né? Entre outros, eram, eram altíssimas. E quando comecei a tomar a leptina, mudou muito. A parte hepática, a parte cardíaca, a, a diabetes. Então, assim, minha vida melhorou muito. Passei a ter uma melhor qualidade de vida. Antes da medicação, eu vivia em hospital. Era hospital direto. E quando passei a tomar, acho que durante esse tempo todinho, 10 anos, eu não me recordo a última vez que eu fui. Então, Eram mais assim, consultas mesmo é para rotineira. verificar como é que tá, mas nada assim de emergência. Não. Não, não. Então, assim, minha vida melhorou muito. Passei a ter vida, ter esperança. Se casou, Me olha aí, casei, que coisa linda, tá né? vendo? Então assim, a leptina, como mãe falou, é vida, né? Antes eu tenho uma vida de hospitais, de muitos exames, e após a leptina, outra vida total, Total. né? Então, assim, acredito que se não fosse a leptina, talvez eu nem estaria ainda vivo, porque como a gente tem o envelhecimento precoce, então tudo vem mais cedo. Então, se não fosse a leptina para dar essa barrada, né, nas comorbidades, talvez eu nem estaria aqui. Antes da leptina, eu tinha muita hemorragia nos olhos, devido a diabetes estar sempre altíssima. E assim que eu passei a tomar a leptina, parou, né? Para você ter uma noção, eu fiz 26 aplicações de Avastin nos olhos, fiz 2 cirurgias em cada olho e após a leptina, 10 anos de uso, 10 anos você de não precisou uso, fazer. nunca mais tive nada, 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 nada. Que é uma coisa que a Graças a gente Deus. sempre fala aqui, que as lipodistrofias, elas são doenças multissistêmicas. A gente fala sempre associando ao tecido adiposo, que é o que falta nas pessoas que têm lipodistrofia. Na forma generalizada, realmente bem mais acentuado. Mas outros órgãos do nosso corpo, o Roberto falou aqui, a minha diabetes estava muito complicada antes do medicamento, então isso vai afetar fígado, afeta o pâncreas, que tem que trabalhar mais, porque o pâncreas é que produz insulina endógena, então ele vai trabalhar mais para tentar dar conta, não dá conta, aí tem a insulina que ele usa que também não dá conta, fígado que vai ficar cheio de gordura, porque não tem célula de gordura para guardar a gordura da dieta, então para onde vai essa gordura que você está adquirindo? Vai para fígado. Vai para os vasos sanguíneos, aí afeta o olho também. Então, assim, são vários órgãos, praticamente o corpo inteiro que vai sofrer com a falta devido à falta das células de gordura, e aí devido a essa baixa produção desses hormônios que vem dessas células, um deles é a leptina.
Então, a gente está falando de uma doença que é muito grave, é muito complicada e é, assim, para mim, o que é pior, pouco estudada, pouco compreendida, inclusive pelos profissionais de saúde. A gente tem esse podcast desde o início, já estamos no 2º ano, que o objetivo é a gente também falar mais sobre lipodistrofias. Então, a gente tem vários episódios do ano passado com o doutor Josivan, doutora Reivla, e parece que a gente está tentando avançar, é aquela coisa de pouquinho em pouquinho. Mas parece que quanto mais a gente avança, as coisas, por outro lado, acabam regredindo, porque, falando já aqui dessa questão do medicamento que foi suspenso, que a gente vai tratar disso hoje, dos pacientes que recebem a metreleptina, apenas Roberto foi suspenso. O medicamento foi suspenso, e aí uma das coisas que aqui falaram é devido à falta de evidências científicas de alto nível. Aí eu fiquei me perguntando, como assim falta de evidências científicas de alto nível? Porque assim, a gente já tem, existe um site onde a gente consegue analisar, um site americano, que a gente consegue ver todos os estudos clínicos feitos em pacientes com lipodistrofia. Qualquer medicamento lá, onde tem esses estudos, a gente consegue ver. E aí, a gente analisando isso, desde 2016 até hoje, a gente tem estudos sendo desenvolvidos. Vários já foram concluídos, mostrando que a metreleptina ela é eficaz, efeitos adversos mínimos. Um estudo que eu vi aqui, eles começaram com 103 pacientes em 2016, e aí no final, em torno de 87 ali, finalizaram o estudo. Então, a gente continua vendo outros estudos clínicos para crianças, focando em comorbidades específicas. Então, assim, a gente já tem muita evidência científica, inclusive das pesquisas que a gente realiza aqui, pesquisas nos Estados Unidos, pesquisa na Europa, tem esses estudos clínicos cadastrados, o medicamento foi aprovado lá, foi aprovado aqui, com base em evidências científicas robustas, de alta qualidade, não é um trabalhinho simples. Então, e aí, além disso aí, que ser um argumento que não parece ser um argumento 100% correto, ainda tem o fato de que outros pacientes continuam recebendo. Então, como é que outros pacientes continuam recebendo? Então, não tem evidência científica, mas aí uns recebem e outros não. Até porque Roberto já recebia. A gente tem um caso dele que já recebia e não tem mais, e tem o caso de pacientes que nunca conseguiram receber. Kailane, que já veio aqui também, que ela está fazendo medicina, está estudando comigo na universidade, e ela disse que nunca conseguiu. Ela dá a entrada, não consegue nem receber. Então, a gente tem contextos diferentes, casos diferentes. E aí, Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você descobriu que o medicamento não ia mais vir para Roberto, e quanto tempo já faz que ele está sem utilizar o medicamento? A última vez que Betinho recebeu a medicação tinha sido em junho do ano passado, que vai fazer um mês, né? Veio o lote para todos eles, todos os 9, né? O de Betinho veio. Em outubro, eu fiquei sabendo, porque quando chega nos setores, né, para distribuição, eles entram em contato comigo para dizer, olha, a medicação chegou. E aí eu vi que a dele não tinha vindo, né? A dele e a de outro paciente, Henrique Gomes, não tinha vindo. Então, eu comecei, não falei nada para ele, né? Porque eu já senti quando eu não veio, eu já fiquei apavorada, mas fiquei procurando ver. E foi passando o tempo, né? Eu entrava em contato com a instituição, com a outra instituição que nos dá o apoio. E ele sempre dizendo que ia chegar, com uns 10 dias depois chegou para Henrique, o que tinha ficado sem receber, né? Chegou para Henrique, mas a dele não. E aí eu continuei, né, a questionar, e o pessoal, tenha calma, vai chegar, tenha calma, é porque final de ano, é porque ele ainda tem medicação até para dezembro, e foi nessa conversa. E foi passando o tempo, e eu ficando, aí eu repassei para ele, porque ele tinha que saber, mãe, chegou a medicação? Não. E aí, quando foi, por incrível que pareça, no último dia, o dia 27 de fevereiro, penúltimo dia, né? Já tinha gravado o episódio já tinha 2 dessa gravado, temporada. né? E eu feliz da E a vida, gente né? nem sabia. Não, e aí já tinha sido suspenso. E a gente não E a sabia. gente não sabia. E aí eu perdi a paciência, e aí eu digo, não, eu vou pular um degrau, eu vou falar direto com o advogado.
da causa, né? E aí eu liguei para ele, quando eu falei, né, eu conheço o doutor Arlisson, eu falei, ele disse, Márcia, me dá o nome de Roberto completo. Aí eu repassei o nome dele, ele é de Brasília, e de imediato ele foi dizendo que tinha sido cortada, né? Disse, Márcia, infelizmente não tenho uma boa notícia para você, mas a leptina, a medicação do Roberto foi suspensa. E aí eu entrei em choque na hora, né? E eu estava sozinha em casa. Eu tenho a certeza de que desmaiei, caí por cima da cama, porque quando eu abri os olhos eu estava sentada, meia debruçada, o telefone um pouco distante, né? E, e aí eu me desesperei porque eu sabia que sendo cortada a medicação, o que pode acontecer, né? E passei umas 2 horas ainda dentro de casa sozinha, né? Gritando, feito uma Processando a louca, né? informação, né? Que E eu botando para fora o meu desespero todo, e até que para mim poder ligar para ele, né? Porque eu pensava, meu Deus, vou dizer isso a Betinho, como vai ser, se a minha reação é essa, imagina dele. E aí eu tive uma luz de ligar para minha nora, né? Esposa dele, e inclusive ela, no meu desespero, acho que ela pensou até que ela disse, a senhora caiu, o que é que está acontecendo, né? Porque eu não conseguia dizer nada. Até que eu falei com ela, ela disse, não, deixa que eu repasse para ele. Hoje à noite, quando ele chegar. E aí ele chegou em casa, tomou banho, jantou, e aí ela foi chamar ele, começou a conversar e repassou para ele, né? Mas 9h30 ele ligou para mim, mãe, você tá bem? Como é que tá? Tá tudo bem, mãe? Eu digo, tá, meu, tá tudo bem mesmo. Eu digo, tá, meu, porque eu não a gente fica sabia. preocupado com ele, mas tem que ficar com você também, porque a senhora já é de idade. E, tipo assim, já faz quantos anos que tá nessa luta? Mais de Exatamente. 30 anos. Exatamente. Não, muito mais, porque Roberto 39, vai fazer Roberto, 40 anos. Desde o primeiro dia que ele nasceu, já começou. E aí ele disse que estava sabendo, né? Foi um momento de desespero, eu e ele. E no outro dia a gente tinha uma participação sobre o mês das doenças raras, né? Eu digo, Logo pai, eu no não mês das vou. doenças raras. Ele disse, não, mas a gente vai, E que a gente também teve um falecimento de uma paciente. Foi, Do ano passado aconteceu, aí esse ano a irmã dela faleceu. ela que exatamente. faleceu. Então, Faltando quer dizer, 2 dias para fazer um ano da morte de Yasmin, e Ashley faleceu, né? E aí ele disse, não, nós vamos sim, vamos pro evento, e a gente não pode, e eu fui assim, sabe, me arrastando, e ele também. Foi terrível, como está sendo até hoje, né? Então, essa suspensão pela documentação, a gente viu que foi desde setembro. E ninguém recorreu, ninguém fez nada. Eu acredito que ele tinha recorrido, o advogado tinha recorrido, mas que não avisaram para a gente. De setembro. Não avisaram para principalmente pra Interessado, ele, né? De setembro para Olha, cá, gente. foi suspenso. O que vocês tiver aí de medicação, vocês vão fazendo desmame, né? Com calma, porque uma medicação dessa estirpe, ela sendo cortada de vez, né? As consequências, as sequelas são imensas, que a gente já está vendo, né? Quais são. Então, eles não disseram, não avisaram para a gente, né? Ó, Márcia, foi suspenso, mas vamos recorrer, vai ficar recorrendo. Quer dizer, eu já soube, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, Tinha fevereiro, se preparado 5 melhor. meses. E assim, pelo que eu li também, eles falaram, eu não sei como foi esse processo de envio de documentos para comprovar a eficácia do tratamento, mostrar que já tem aprovação. Porque falam que os documentos apresentados por Roberto, os estudos, eles foram considerados insuficientes pelo tribunal. Aí você que forneceu artigos, dados científicos para mostrar que a metraleptina já era um medicamento aprovado? Não, tudo era feito, essa documentação, todo era, de 6 meses, eles vão Bateria de exame. para Dr. Josivan, né? Dr. Josivan refaz todos os exames, todos, né? Quando recebe, aí ele faz a receita, né? Dizendo a quantidade que cada um toma, e refaz o laudo e manda. Então, a documentação toda perfeita. Não ficou, nunca faltou nada. Mas isso aí são os exames que ele faz para comprovar. Periodicamente. Pelo que eu entendi, é que eles colocaram lá que não tem evidências científicas de alto nível comprovando
é que realmente o medicamento é bom para lipodistrofia. Não tem ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas da literatura científica e tal. Foi isso que está lá, né, na decisão. Uma das coisas que colocaram na decisão. Então, Não, quanto a gente mandar alguma coisa, não, porque tudo era feito entre as vidas raras e o advogado, né? Doutor Josvan mandava toda a documentação para o Vidas Raras e elas lá enviavam, tudo era feito através deles, lá. De todos os pacientes daqui que recebem. De todos os pacientes. Mas todos os outros estão recebendo ainda. Inclusive, eu acredito que todos os restantes, os outros 24 do país, também tudo é feito através da mesma associação. Pela Vidas Raras, né? Pois é bom verificar isso, porque assim, a gente, aparentemente, o que está sendo evidenciado aqui é que a gente tem um caso específico que parou de receber, que é Roberto, mas os outros estão recebendo. Mas a justificativa de não ter evidência científica de alto nível, que a gente sabe que não é isso, porque existem sim evidências. Como existe? E muitas evidências, tanto de ensaios clínicos que tem nesse próprio site do NCBI, NCBI em português, que é o Centro Nacional de Informação Biotecnológica, então você consegue acessar lá os clinical trials, que são os estudos clínicos, e eu acessei e vi que todos eles, desde que a gente estuda lipodistrofia aqui no Brasil, você acha, doutora Juliana, que a Anvisa ia aprovar uma medicação dessa se não tivesse eficácia? Com certeza eles revisaram tudo isso. Tem. Então, assim... Então, a medicação tem eficácia. Exato, a gente não está falando de um medicamento que não foi nem aprovado no nosso país, porque o interessante de levar em consideração também na discussão é que em 2016, quando ele e os demais conseguiram, a gente só tinha, naquele momento, a aprovação dos Estados Unidos, da agência lá dos Estados Unidos, a FDA. A gente não tinha aprovação da Anvisa, a gente não tinha 10 anos de uso de um medicamento em vários pacientes, mais de 20. Naquele momento, eles aprovaram o uso. Quer dizer, mais de 10 anos depois, não, vai fazer 10, na verdade, porque isso foi em 2026, 2014 foi lá nos Estados Unidos. 2016 para 2026, então, 10 anos de uso, mudou o quê? Porque, na verdade, só melhorou. A gente tem mais evidências científicas, mais estudos clínicos, que se você entrar no site do Clinical Trials do NCBI, a gente vai ver isso. Inclusive, eu vou deixar esses linkzinhos na descrição do podcast. Qualquer pessoa pode clicar e acessar. Inclusive, tem vários outros estudos acontecendo para crianças de determinadas faixas etárias. Tudo isso está sendo feito também. Por quê? Porque a gente que trabalha com doença rara, a gente sabe que é difícil reunir uma quantidade de pessoas. Por exemplo, não tem como fazer um estudo de doenças raras, lipodistrofia, por exemplo, com 1.000 pessoas. Não, isso é impossível. Impossível, não tem como. Porque aqui no nosso Brasil, né, nosso país, a gente tem, se a gente tiver 50 casos que a gente conheça, porque mais casos a gente tem, inclusive de parcial que estão por aí, a gente está diagnosticando o tempo todo aí. Mas eu estou me referindo ao fato de que nos Estados Unidos, esse estudo de 2016, ele começou com 103 pessoas, no final terminou com 87. Não tem como você fazer um estudo. Então quer dizer que eu só posso dizer que é seguro se for para 1.000 pessoas. Depende da doença que você está estudando. Exato. Para a lipodistrofia, você ter um estudo. Esse com 103 está excelente, mas se tivesse 50, 30, 20, para doença rara, nesse caso aqui, que é um caso para cada 1 milhão de pessoas. E a nossa é ultra rara, né? Pois é, alguns subtipos sim. Então, não tem como você esperar. Então, dizer que não tem evidência científica, porque o estudo foi feito com 100 pessoas, mas a evidência está lá. O estudo clínico randomizado, ele existiu. Entende? No final do ano retrasado, eu fiz uma contagem, né, de quantos tinham, e na minha contagem tinha 87 pessoas no país. No país, com a lipodistrofia, né? No país. E aí a gente vê que deve ter bem menos até, ou pode ter mais 1 ou 2 ou 3, né? Porque só a gente aqui no estado nós perdemos, como você já falou, né? Perdemos 2 dentro de 1 ano. Foi. Né? Então, mas aí nasceu uma. Nós temos a nossa caçulinha, né? Esté agora, com 6 meses. Então, é difícil você querer fazer um estudo numa doença ultra rara que não tem paciência para fazer esse estudo. E os que têm, e que vê que tem eficácia, a medicação está sendo cortada. O meu desespero maior também é porque, como
a nossa instituição é nacional, hoje é nacional, não é brasileira. As pós-bem antiga, que agora é a ABSDL. Então, são os demais que tomam medicação, né? Os quais eu sou responsável por todos eles, né? Então, eu já estou assim, apavorada, né? E também a preocupação das mães. Dona Márcia, será que vai ser cortada de Henrique? Será que vai ser cortada? Aí já fica todo mundo. Já fica todo mundo. Você pega várias mães agora em alerta, porque quem vai ficar preocupada? Eu no meio, né? O que é que a senhora está fazendo? O que é que vai ser feito? Como é que... É muita pressão. É muita agonia demais. É cada anoitecer, cada amanhecer que eu me deito, né? Pensando na situação dele, pavor de uma ligação dele. Por exemplo, ontem ele chegou lá em casa em 1h da tarde, que eu não esperava. Eu escutei a zoada do portão, aí eu digo, quem é? Eu pensei que fosse até a Roberta aqui, ó, voltando, minha filha. Quando eu olho ele, aí eu já fui, pai, o que foi? Né? Já fica todo mundo... O que foi? O que foi, meu filho? O que foi? Não, mãe, eu vim só deixar aqui que ele tinha arrumado uns papéis lá no apartamento, e os exames, toda a parte de exame, tudo, a parte médica dele, fica comigo. Então, eu tenho tudo catalogado, tudo guardado, né? Ele disse, não, porque eu separei isso aqui, eu trouxe para você guardar. O alívio, né? Porque eu já fico com medo, o telefone tocar, o telefone, uma mensagem dele, entende? Porque eu sei, eu não sou uma Berardinelli, né? Eu tenho o gene, mas eu eu tenho a mutação, mas eu não tenho a Berardinelli, mas eu convivo com desde a hora que nasceu, e eu sei como é. Gente, eu sei há 10 anos atrás quem era Roberto Wagner e quem é Roberto Wagner hoje. Eu sei, né? Eu sei que eu estava dormindo tranquila, entre aspas, mas eu estava dormindo tranquila porque ele estava com a medicação, estava tudo direitinho, né? Hoje, não. Hoje, não. E as consequências por isso, porque foi tirada de vez, bem dizer de vez. Como ele ainda tinha uns frascos da medicação, né? Então, para não parar de vez, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a dose. Vamos começar a diminuir a dose. Tudo isso com a equipe médica. Tudo, né? Doutor Jasmine, vamos diminuir, eu digo, vamos diminuir a dose para ver se prolonga um pouco. Um pouquinho, para ver se dá tempo de chegar, se vai chegar ou não. E a gente né? sabe assim, que é uma estratégia, mas assim, a dose certa é aquela que ele deveria tomar. É aquela, com certeza então, ele já vai começar, né? É uma medida assim, meio que no desespero, de tipo assim, não acabar, porque como não houve planejamento, é para não acabar logo e a pessoa ficar sem, e meio que tentar reverter a situação, mas assim... É aquilo, a gente se engana, para se enganar. Se enganar a nós mesmos, né? Não, vamos diminuir, porque na hora que, se ele tomava 1,5 ml da medicação, no outro dia que a gente soube, em fevereiro, no dia 29, ele já passou a tomar meio ml, quer dizer, ele já perdeu meio, já perdeu 1 ml, né? E hoje, tá tomando quanto, pai? 30 ml. Nossa. Quer dizer... Baixou muito. Baixou muito. E para você ver o quanto essa medicação é eficaz, porque ele ainda está dentro das normas do exame passado, entende? Mas a gente não sabe, a partir do próximo exame, como é que vai ser, as consequências, né? Tá muito magro, além da magreza natural, porque ele não tem... Ele já perdeu 7 quilos. Depois começou a reduzir a dose do medicamento. Exato. Aí você vê, de quê? Perdi 7 quilos. 7 quilos de quê? Se ele não tem gordura, né? E então, músculo, principalmente. Exatamente. E aí, o que ele repassa é que ele tem medo de comer, as taxas subirem e ele não ter mais a medicação para tomar. Márcia, mas você tocou num assunto importante, porque o medicamento ele é super importante, mas a gente também precisa associar a uma dieta boa. Aí, agora que você está falando isso, ele está sendo acompanhado pelos nutricionistas? Como é que está essa questão da dieta? Porque agora sim é que a sua dieta, se antes você já tinha que fazer tudo certinho, comer certinho, agora então, porque você só tá contando com isso. Com a alimentação. E é complicado, Juliana, porque se eu diminuir a dose, então aquela saciedade, como você falou, vai ser difícil. Não vai ser a mesma coisa que antes. Aí junta a ansiedade o medicamento, vem a ansiedade de outras coisas. E eu acabo descontando aonde? Comida. O que todo mundo faz isso. Exatamente. Então, muito difícil mesmo, sabe? E assim,
desde que a gente recebeu essa má notícia, eu venho percebendo que a Bíblia diz que nada, é, nenhum fio do cabelo cai da sua cabeça se Deus não permitir. E interessante que em janeiro, em dezembro, comecei a sentir uns sintomas, uma tontura e tal. Falei à mãe, marque doutor Antônio, que é o Cardiologista. cardiologista. Aí fui, ainda sem saber que a leptina tinha sido cancelada. Fui, fiz toda a bateria de exame, descobri que estava com as, as carótidas todas entupidas, todas as artérias. Eles ficam aqui no pescoço. Então, fiz o exame e o médico que fez foi até duro, né? Só, procure o médico porque você está com todas as suas artérias entupidas, então você pode ter um infarto, um AVC. Ah, eu me lembro, Márcia, você me falou disso. E acho que quando a gente veio em fevereiro gravar, você estava bem agoniada É. porque tinha acontecido É. isso. Então, assim, eu já saí já com medo. Mas aí, nesse momento aí, você estava tomando a dose correta da Correta. leptina. Então, a partir daí, eu já passei a, a fazer uma dieta mais rigorosa, né? Cortando pão, que eu como pouco, mas comia biscoito, diet, comecei a cortar. Então, eu já comecei a fazer a dieta quando eu descobri. Depois, Mas tem que ver se está fazendo direito, né? Tem que aham, ser com um acompanhamento com um profissional, porque às vezes a gente acha que tá. Ai, tirei aqui um biscoito desse, ai, tô comendo um pouco menos de manteiga, aí acha que tá fazendo certo, mas na verdade você pode estar com deficiência de nutrientes, micronutrientes também, vitaminas, exatamente. minerais, e aí tem que fazer toda uma análise, fazer exames, dosar vitaminas também, e associar com os outros exames que você faz e procurar um nutricionista, Uhum. a nossa equipe do UOL também, É, coordenada pela professora Bruna Zavarizi, que tem um trabalho lá. Eu acho que é importante ter essa comunicação, ainda mais nesse momento agora, tem que estreitar mais essa comunicação, entendeu? Para ter certeza que realmente tá fazendo a melhor forma possível do seu plano alimentar. Será que realmente eu tô me alimentando para esse momento que eu tô, entendeu? A gente precisa ver isso. e assim, descobri isso um mês depois. Eu ando de moto, sofri uma queda de moto, Meu Deus, foi tudo lasquei o pé, acontecendo. foi. Já estava fazendo a dieta, então a minha recuperação foi muito mais rápida. Então, assim, eu vejo que aos olhos de Deus, ele já vem me Preparando. capacitando, né? Eu tenho, para mim, que ele disse o seguinte, eu vou, vou permitir essa doença porque você vai passar por um grande deserto, então eu vou começar a lhe capacitar. Então, eu comecei a fazer dieta, né? Venho me cuidando muito mais, fazendo atividade física, já fazia, tinha voltado a correr. E você corre. Aí o médico corte, porque como você tá com as artérias entupidas, você pode ter um Porque mais demanda de oxigênio, infarto, você precisa quando tá correndo, aí como é que ele vai passar pelos vasos se eles estão Exatamente. entupidos? Então, Ainda mais assim, essas artérias aqui que levam sangue para o cérebro. então, assim, tá sendo um momento Difícil. difícil, né? Mas eu tenho a certeza que Você vai superar. vou superar, não tô sozinho e assim, não fosse, Você tem a melhor mãe, viu, meu filho? Pode ter certeza, porque Márcia, eu juro a você, toda vez que eu vejo Márcia nas filas para pegar remédio, Márcia,
fazendo indo confusão. atrás. Não, e não é só pra você. Márcia, ela é mãe de vários Berardinelli, porque ela vai resolver o problema de todo mundo. Ela vai 30 anos aí na luta, 39, já começou com o Roberto, mas assim, da associação mesmo. Então ela começa a fazer um trabalho que é importante, porque só sabe das dificuldades quem vive. Tipo, a gente fala aqui, a gente discute, mas só vai saber realmente quem tá ali indo atrás. Esses dias foram outros medicamentos que vocês também tiveram que correr atrás, que já era fornecido, não era esse. Pelo nosso estado. Não era a metraleptina, são outros, para as outras comorbidades, e também teve que ir atrás. Então, todo dia é uma luta, é uma batalha diferente. Isso, a gente está falando para um tipo específico de doença, que é a lipodistrofia. Mas se você pensar que a gente tem mais de 6 mil doenças raras, tem doenças raras que ninguém não tem associação, assim, fica difícil, porque vocês já estão fazendo esse trabalho há muito tempo. Imagine para essas outras doenças, que são também super raras, e aí não tem apoio, não tem associação, não tem nada, porque tudo vai depender de estudo. E a gente tem vamos pensar assim, tem um ponto positivo, porque tem esses estudos clínicos, sim, já feitos, continuam sendo feitos outros estudos, sim, porque são populações diferentes, são crianças de determinadas faixas etárias que eles estão investigando também, mas assim, a gente já tem estudos randomizados feitos nos Estados Unidos de uso de metraleptina. Então, a gente não está falando de uma doença que a gente está tentando ainda provar que esse medicamento é bom. Tem doenças, em torno ali de 2% das doenças raras é que tem medicamentos para o tratamento dessas doenças. Então, você vê, a lipodistrofia, a gente já tem um medicamento que há mais de 10 anos foi aprovado nos Estados Unidos, 3 anos aprovado aqui. Então, a gente não está falando de um medicamento... não temos certeza se ele funciona. Ele é um medicamento muito bom. É um medicamento validado, aprovado. Eu digo assim, a síndrome em si é tão rara, porque Betinho nasceu e não tinha estudo. Os estudos que tinham era da época do Dr. Valdemar Berardinelli ainda, né? Ninguém sabia nada, ninguém conhecia nada. O próprio centro de genética para onde eu levei ele com um mês, nada sabia. A senhora vai aprender a gemer com suas dores, vai aprender a cuidar do seu filho para poder ensinar a nós médicos, quando outros aparecerem, né? A gente saber mais ou menos como fazer. E aí eu vejo uma doença tão rara dessa, ultra rara, a lipodistrofia generalizada congênita, ela se torna ultra rara, nem rara, é ultra rara, e a gente vê que hoje, os anos, né, 29 anos, ou mais até, tantos anos, que não se tinha uma medicação que barrasse, né, que segurasse esses pacientes. E hoje nós temos essa medicação. Nós temos. Graças a Deus nós temos. E aí, esse povo achar que não tem eficácia, esse povo tirar o direito à vida de uma pessoa, né? Tirar o direito à saúde, a ter uma vida digna como qualquer cidadão brasileiro, né? Eles tirarem, porque é o que eles fizeram, né? Tiraram dele. Mas as pessoas continuam recebendo. Aí não tem evidência científica, mas aí não tem evidência. Como assim não tem? Primeiro Exatamente. Tem, e se não tivesse evidência científica, pela lógica, não era para ninguém estar recebendo o medicamento. Por isso que as outras mães estão preocupadas. Porque com esse argumento aqui, a gente fica preocupada. Pensando que pode acontecer isso com os demais. Eu costumo falar o seguinte, quem me pergunta sobre a medicação, como está a minha luta, costumo dizer o seguinte: o juiz, desembargador, ele só sabe entender o quê? Lei. Não sabe. Primeiro que nem o desembargador, ele é médico. Então, assim, eu acredito que muitos não sentam a bunda na cadeira para estudar o que realmente é a medicação, o que realmente é a síndrome de Berardinelli. Não, eles só entendem lei. Se a ordem é a questão do alto custo, que não tem estudo suficiente, que tem, né? Então, assim, é só vontade de estudar o que é a doença, o que é a medicação, né? Ou seja, ver
esses sites que tem tudo isso. Então, assim, eu fico um pouco apreensivo porque eu estou diante apenas de homens que só entendem de lei, de normas, mas não entendem em si o que é uma vida, Mas né? geralmente eles têm os consultores, a equipe os médicos que eles consultam para ter mais informações. A gente tem que ver com detalhes o processo todo, o que é que foi colocado no processo, quais foram os documentos científicos, os estudos clínicos que foram colocados no processo, porque eles têm que se basear no que está dentro do processo, entende? Então tem que ver isso. O que é que foi colocado? Mas assim, independente de ver ou não ver o que é que entrou no processo, a questão aqui, eu acho que a questão principal é ter o acesso durante um período aí em torno de 10 anos e não ter mais o acesso com base nesse argumento. Porque, a princípio, quando você falou, eu pensei assim, como é medicamento órfão para doenças raras, são medicamentos muito caros. Então, é difícil. A gente sempre vê, de vez em quando, campanhas nas redes sociais de pessoas cujos filhos têm alguma doença rara, que o medicamento custa milhões, e aí toda uma campanha é feita para conseguir. E tem doenças neurodegenerativas que, assim como lipodistrofia também, a gente observa que cada dia vai piorando. Exato. E um dia a menos sem o uso do medicamento, complicado. Essas doenças neurodegenerativas também. Cada dia que passa, um dia a menos sem o medicamento, é difícil. E tem aquelas doenças que, cada dia que passa, a criança vai piorando e vem a óbito. Então, assim, na minha percepção, eu tinha pensado, deve ser por conta dos custos do medicamento. Achei que o argumento principal seria esse. Que também né? Eles dizem isso, que, se não me engano, assim, o governo não tem a obrigação de pagar, nem o município, nem o estado, nem a União, de pagar medicação de alto custo. E aí? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, nem eu, nem o pai dele tivemos culpa de trazê-la ao mundo com a síndrome. Nem ele tem culpa Ninguém tem culpa. de ter nascido com ela, né? Agora, precisa se viver. A nossa Constituição fala do direito à vida, o direito à saúde. A nossa Bíblia, que dizemos que a nossa Bíblia da pessoa com deficiência, a LBI, diz a mesma coisa, direito à vida e à saúde. Por que querem tirar a vida do meu filho? Por que não quero deixar ele viver? Entende? Então é isso que me angustia, né? Não só a mim, mas como as outras mães, não só de Bernardinello, mas de outras síndromes, de outras doenças, que precisam da medicação. E esse grupo, essa turma, né, veda o direito de vida, né? De vida. Eu quero ver meu filho velhinho, mas cabeça branca. É difícil, né? Porque os cabelos, mais de cabelos brancos, né? Já tem na barba. E é isso, viver o direito à vida. Ele poder viver a vida dele. Que ele lutou tanto, estudou, formou-se, né? Altamente independente, casado, dono de sua casa. E aí tirar, assim, quando você pensa que você está chegando, né, no auge, sua medicação ser cortada, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu vivo apavorada, né, angustiada, todo dia à espera de uma notícia, né? Procuro saber de um, procuro saber de outro. Parece que tem horas que se fecha todas as portas, né? O mês retrasado, eu fui a Brasília para andar pelos gabinetes dos nossos, né, políticos, deputados federais. Depois fui ao Senado. E na época, a primeira vez que eu fui, não tive muito êxito, porque todos quase estavam aqui em Natal, porque foi uma semana que o trabalho era nas suas bases, né, por causa da política. Mas eu fui lá, fui ao Ministério, não consegui falar com o Ministério, remarquei para agora, quando eu fui no final de março, no Ministério também, voltei aos gabinetes, né, dos políticos. Muito difícil, porque o próprio Ministério, que eu mandei o ofício solicitando, na véspera de eu chegar lá, não me recebeu. Como é que o Ministério da Saúde tem um setor que cuida das doenças raras e não recebe
uma pessoa que vai, na minha condição, como eu fui, né? Mãe, que eu, não só dele, mas eu digo que sou mãe de 36, porque tomo conta de 36 fora o restante do país, né? E eles não receberem, né? Pelo menos tranquilizar ou dizer, não, tenha calma, vai receber. Não adianta mais porque não vem mais, né? E o dizer por que parou, o que foi que realmente aconteceu. E aí eu volto com as mãos sem... Você foi sozinha, Márcia? Fui sozinha, né? Ainda consegui falar dessa última vez com a senadora Zenaide, e ela se prontificou em fazer uma audiência pública lá no Senado, que ia providenciar tudo e ajeitar tudo, e aí e ela me avisar para eu ir, né? Com mais algum deles que pudesse levar, né? Até o médico, inclusive já falei até com o doutor Josivan, para fazer essa audiência pública e colocar lá, né? Realmente o que é a doença, né? E como a medicação faz efeito, a necessidade desses pacientes tomar essa medicação. Então, eu estou aguardando ela, né, entrar em contato comigo e ver o que é que vai fazer, né? A minha parte, eu vou atrás, às vezes até eu acho que eu me torno até um pouco neurótica, sabe, nessa parte, porque eu fico querendo saber. Claro, é a vida do meu filho. Eu preciso saber. Eu não posso ficar esperando a morte chegar com a boca cheia de dentro. Não posso fazer. Então, eu tenho que ir atrás. Eu sei que tem lugares, Juliana, eu entro, você entrar no lugar e você vê que o pessoal está olhando para você, e aí é aquela sensação de dizer, vixe, lá vem aquela velha chata, lá vem ela bater boca, lá vem ela perguntar, lá vem ela, entende? Mas eu vou sim, eu vou, porque é a vida, é vida, e eu não vou me calar, eu não vou ficar calada, não vou ficar parada, aliás, podendo buscar, tendo força ainda, né? Eu sei que a idade vai chegando, a gente vai cansando, né? Mas eu não me canso. Você não imagina o que foi eu andar dentro da Câmara de Deputados e depois ir para o Senado, procurando esses gabinetes, né? Subindo, descendo escada, e horrível, horrível. Mas em cada gabinete daquele que eu entrava, que eu deixava a documentação, para mim era um alívio. Eu digo, meu Deus, aqui vai dar certo, aqui vai dar certo, aqui vai dar certo, né? Ou seja, você fazendo o trabalho que era para ser algo que o Brasil, né, o Ministério da Saúde deveria fazer. Para as pessoas que têm Exatamente. lipodistrofia. Conheci uma pessoa que eu jamais pensei em conhecer e que eu amei conhecê-la, né? E se ela escutar esse podcast, ela vai saber que eu me lembrei dela aqui, que é a senadora Damares, né? Foi quem abriu portas para mim dentro do Senado lá. Então, ela é uma pessoa maravilhosa que me deu muita esperança, me tranquilizou muito, né? Mas que eu preciso do apoio dos nossos, né? Os nossos políticos potiguaros, né? A gente precisa que eles tomem parte da situação, porque o nosso estado, infelizmente, é onde está a maior incidência mundial dessa síndrome, né? Então, eles, como eu fui atrás, pedir socorro pela vida do meu filho, socorro pela vida dos demais, para que eles entrem nessa luta, né? Para novas leis, se for o caso, né? Que seja feita novas leis para dar direito à vida deles, né? Mas que eles possam caminhar com a gente. E a gente né? está falando aqui, deixar bem claro, como você falou, meu filho nasceu com lipodistrofia, ninguém tem culpa. É uma doença genética. Ninguém sabe que o filho vai nascer com aquilo, a não ser que, quando é o primeiro caso, não. Depois que nasce um filho com lipodistrofia, a gente vai fazer o aconselhamento genético, vai entender. Hoje a gente já sabe como é o padrão de herança da doença, então a gente consegue conversar com a família, explicar. Mas na época que você teve filho, Nada. Roberto nasceu, nada disso aconteceu. Nada. E a gente está falando de uma doença que a pessoa não escolhe. Eu vejo muita gente falando assim, porque genética não é destino. Muita calma nessa hora. Genética, ela é destino, sim, para muitas doenças. As doenças que dependem de alterações genéticas que vêm do pai ou da mãe, vai depender do caso da herança, genética é destino, sim. A gente não está falando de uma doença que a pessoa escolhe. Hoje a gente vive uma pandemia de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes. Claro que também tem uma base genética por trás, mas muitas vezes a forma mais comum de obesidade que você vai ver está ligada a estilo de vida,
Então, escolhas, o que a pessoa está comendo, se a pessoa pratica exercício, claro, não vou nunca deixar de dizer que tem uma base genética por trás de obesidade, própria diabetes, outras doenças metabólicas, tem uma base genética, mas uma coisa é a pessoa nascer com a predisposição a desenvolver obesidade, com a predisposição a desenvolver diabetes. Se eu, desde o início, eu tiver um estilo de vida adequado, dependendo das escolhas que você faz, as escolhas alimentares, você pode ir meio que modulando isso. Agora, no caso de lipodistrofias, no caso de Roberto e de outras doenças raras que têm uma origem genética, de fato, é um padrão de herança que você sabe, existe tantos % de chance da criança nascer com a doença. Aqui a gente não está falando de escolha. A gente está falando de um fato. Genética é destino? Sim. Então, eu vejo muita gente falando, porque genética não é destino. Não, vamos ter muito cuidado com essa fala. Então, a gente precisa, falando tudo isso assim, para fechar tudo que a gente falou, Brasil, maior prevalência mundial de lipodistrofia. O medicamento vem de fora, dos Estados Unidos. A gente tem uma doença que a gente não tá... Tudo bem, se a gente pegar em N número de casos, a gente não vai ter 1 milhão de pessoas com lipodistrofia, como a gente vai contar para outras doenças. Mas a gente tem a maior prevalência mundial aqui. Todo dia a gente descobre casos novos de lipodistrofia, não só generalizada como parcial. Falta o quê? A gente precisa de mais investimento para estudos também de doenças raras, porque a gente está batalhando por um medicamento que tem um custo elevado, um medicamento que a gente precisa pensar em outras alternativas também. O que é que vai ser feito? Só tem esse medicamento no mundo. E por que a gente não investe aqui no Brasil em pesquisas? Entendeu? Eu trabalho estudando lipodistrofias há anos, junto com o Dr. Josivan e outros profissionais, só que a gente cada vez mais, é menos verba, a gente praticamente não tem mais verba para trabalhar na pesquisa. Um estudo clínico desse, você falou que não tem estudo clínico, na verdade a gente tem estudo clínico sim, agora os estudos clínicos vieram todos da onde? Dos Estados Unidos. A gente precisa ter verba para fazer um estudo clínico desse, isso não é não tem como ser um estudozinho com pouca verba, a gente precisa ter toda uma equipe de profissionais, a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter verba para trabalhar isso. Então não dá para dizer assim, porque não tem, cortou. O que é que o Brasil está fazendo em relação a doenças raras? Quais doenças raras estão sendo mais estudadas aqui? Entende? Então a gente já tem a metraleptina, mas que outras alternativas poderiam ser feitas? Para isso a gente tem que estudar. Então, a gente tem sorte de, no Rio Grande do Norte, termos uma equipe muito boa, no Ceará também, no Rio de Janeiro. Tem pesquisadores muito bons aqui no Brasil, fazendo pesquisas muito relevantes, entende? Então, a gente precisa abrir também esse olhar, porque para doenças que, sim, genética é destino, a gente está falando de uma doença que genética é destino. Então, a gente precisa ter pesquisas para esses casos. Por quê? Porque a pessoa não escolheu ter a doença. A pessoa não pode simplesmente dizer, vou parar de comer isso e aquilo, vou melhorar. Não. Porque ele tendo acesso a um medicamento, ele fazendo tudo certo em relação à dieta, estilo de vida mais saudável, vai ter complicações. Imagine se não fizesse. Então, por isso que quanto mais cedo o paciente começa a ter acesso a medicamentos, no caso de doenças raras, principalmente, a gente vai ver o quê? Uma melhora muito grande do quadro clínico e possíveis alterações que poderiam acontecer, mais gordura no fígado, o pâncreas ficar mais danificado, estou dando exemplos aqui. Então, a gente consegue evitar, muitas vezes, que isso aconteça, se o paciente começou mais cedo. Entende? Então, não é questão, né? Não, vai esperar o paciente estar na pior para fazer, porque basicamente a gente é muito assim. No dia a dia, tô com uma dor de cabeça, tô assim. Aí quando tá piorando, não aguentando mais, isso aqui vai no médico. Mas não é para ser assim. A gente tem que, a nossa vida, o nosso dia a dia tem que ser para prevenir algo que a gente não quer de ruim. E isso inclui uma alimentação melhor, que isso é um problema mundial, a alimentação. Ultraprocessados aumentando cada vez mais, as pessoas se alimentando super mal e fazendo menos exercício. Então, a combinação é um combo que não bate, por isso que a obesidade só cresce. Mas a gente está falando de uma doença que tem muito a ver com o estilo de vida. Lipodistrofias, não. Então, deixar aqui um apelo para que a gente consiga também abrir mais um leque para estudos das doenças raras, porque existe financiamento para isso, existe, mas é muito pouco. E são poucos projetos contemplados, entende? Então, a gente acaba ficando estagnado. Eu tenho várias ideias legais para a gente estudar, continuar trabalhando nessa área, mas cadê a verba para fazer? Não tem como. Não tem como você trabalhar se você não tem uma verba para comprar um anticorpo. Hoje em dia a gente tem que estudar tudo em modelos. Primeiro começa em cultura de células, depois vai para animais e depois você vai para estudos em humanos. Então,
Por isso que a metaleptina foi aprovada. Ela passou por vários testes. A gente tem vários estudos em animais, em cultura de células. Aham. Os estudos, esses dados clínicos que eu falei nesse site americano. Vários estudos já finalizados e outros abertos aqui, inclusive recrutando. Tem vários estudos lá recrutando pacientes. Só que, infelizmente, os pacientes daqui não têm como participar. Entende? Poderia aumentar cada vez mais esse N, mas como é que o paciente vai sair daqui para ir para os Estados Unidos se os estudos de maior impacto são lá? Claro, os Estados Unidos eles têm muito mais verba para pesquisa. Quem dera a gente tivesse um pouquinho só dessa verba que a gente tem para fazer os estudos aqui. Entende? Então não tem como. E para eu desenvolver novas drogas, eu preciso testar antes, como eu falei, em cultura de células, aí depois modelos animais. É assim que funciona na ciência. E ir para outros testes em humanos. Tudo isso aqui demora. Então, é mais um apelo que eu deixo aqui. A gente está batalhando por um medicamento que tem sim evidência científica e que está tendo essa discrepância. Uns recebem, outros não recebem, outros que recebem perdem e outros que já recebiam continuam. Então, o que é que está acontecendo? Onde é que a gente tem que ir? Onde é que a gente tem que falar para que essas discrepâncias elas se resolvam? Né? Porque a gente está falando de vidas, como Márcia falou aqui. Queria agradecer, Márcia, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Roberto, pela primeira vez, veio aqui. Estou muito feliz que deu certo. Vou torcer que a gente consiga fazer com que esse vídeo, gente, chegue para mais pessoas e que a gente consiga reverter essa situação, Márcia. Que você consiga entrar em contato com a equipe de advogados, rever o que pode ser feito para resolver o caso de Roberto. Porque cada dia conta. É verdade. Cada dia conta. E assim, o relógio da vida não para, né? Quando a gente nasce, Deus aperta e o tempo voa. Então, cada dia é um dia. Então, assim, no momento que eu não tenho uma medicação que vai me proporcionar uma vida melhor, esse tempo ele vai encurtando, né? Hoje eu tô aqui, graças a Deus, bem, mas amanhã não sei. Amanhã eu posso acordar com uma nova sequela da questão de eu ter tomando, de e- estar tomando menos a medicação. Não sei. Então, assim, eu procuro viver o hoje. Amanhã eu não sei. Então, assim, estou me cuidando cada vez mais. Não é que eu deixei de me cuidar para cuidar agora, não. Eu estou me cuidando muito mais agora, porque estou vendo que a minha vida é que está em jogo, né? Infelizmente, a minha vida está na mão de um juiz, de um desembargador. Se ele der o não, ele vai estar ali, quer queira ou não, assinando meu atestado de óbito. E assim, eu não quero morrer na melhor fase da minha vida, né? Então, assim, espero que eles tenham misericórdia. Peço também pela a classe política daqui. Acredito que todos conheçam a nossa luta, porque o meu avô era barbeiro de todos os políticos. Então, todos os políticos conhece mãe, me conhece, sabe da nossa luta. Então, assim, basta também força de vontade. A- É uma doença rara, ultra rara, por isso que não tem tanta audiência. Mas o que eu quero deixar aqui é a questão e o valor da vida. Hoje sou eu que eu estou, hoje sou eu que estou passando, mas amanhã pode ser um filho deles, um sobrinho, uma esposa. Aí, será que eles não vão lutar pela vida dessa pessoa? Então, assim, eu deixo aqui o meu apelo, né, que todos possam se juntar, porque é uma causa regional de Natal. Então, assim,
quanto mais força a gente tiver, mais será a probabilidade de a gente ganhar. E assim, certeza. todo político ele tem acesso ao STF. E eu diria que é uma causa nacional, porque Márcia já Nacional. falou aqui que tem outros casos, outras pessoas que Entendeu? recebem a metroleptina, não é só aqui. É porque você foi o único que teve É. essa suspensão. Mas é isso, a gente vai compartilhar muito esse vídeo, vamos fazer ele chegar em muitos locais para que essa decisão seja revertida, mas precisa agir, também precisa entrar em contato com a equipe de advogados, Márcia. E agradecer mais uma vez pela sua participação e desejar muita força, que você continue aí nessa luta, viu? Não desanime, porque você é a mãe de todos os Berardinelli. A gente precisa que você esteja à frente aí para conseguir reverter essa luta e vamos fazer um próximo episódio em breve para contar que vai dar tudo certo. Vitória. A vitória. Com certeza. É, Deus te ouça, Deus te ouça, Deus te ouça, né? A minha luta, o nosso lema da nossa instituição é: a nossa luta não vai ser em vão, né? E a minha luta não vai ser em vão, né? Minha vida é essa, né? Eu deixei de viver a minha vida para viver a vida dele, e quando foi aparecendo os outros, viver a vida dos outros também, que eu tenho como meu filho, como eu já disse, eu tenho 36 filhos com a síndrome, e não vou me aquietar, né? De jeito nenhum, não vou ficar parada, vou lutar sim. Peço também, faço esse pedido aqui encarecidamente a todas as pessoas que nos ajudem, né? Que faça chegar esse podcast ao número maior de pessoas, né? Que pense, vocês que estão com a caneta, como o Betinho falou, assinando os documentos, pense, mas pense muito antes de assinar. Pense, porque lá atrás ou lá na frente pode ser que você vai precisar de uma outra pessoa para assinar também, e essa assinatura talvez seja também um atestado de óbito, como estão assinando para meu filho. Então, pense, porque eu tenho certeza, se um ministro desse, um juiz desse, um desembargador desse, tivesse um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, quem quer que seja, com alguma doença que precisasse de um medicamento, será que ele ia suspender? Será que ele faria isso? Né? Então, lembre-se das vidas alheias, da vida do povo. A vida de uma pessoa com deficiência, da pessoa com a síndrome de Berardinelli, é muito importante, né? E eles querem viver como os senhores também querem viver. Então, deixe meu filho viver, deixe os outros viverem, né? Que não tirem mais medicação de ninguém. São 25 pessoas que tomam no país essa medicação. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, é isso que eu queria pedir. Queria agradecer a Juliana, me perdoe pelos desabafos tanto meu como de Betinho aqui, mas é porque ultimamente a gente está vivendo nessa angústia, nesse pavor, nesse medo, né? E eu, como mãe, supera tudo isso, né? Então, Mãe de vários, né? Porque de não é só vários, né? De vários, dele e de vários. Eu acho que a minha responsabilidade com os demais, eu acho que ainda se torna maior, né? Porque a confiança que todos têm, que todos depende muitas vezes de mim, né? Essa luta da síndrome de Berardinelli, que não era tida, né, como para ter uma evidência, para ter cuidados, isso há muito tempo, e através do nascimento de Betinho, foi que com 2 anos depois conheci Virgínia, e aí a gente começou, né, mãe de Verus, que a gente começou a fazer esse trabalho, e hoje eu tenho uma absoluta certeza que todo esse movimento que tem hoje no país e no mundo sobre a síndrome de Berardinelli, eu acho que eu tenho pelo menos um dedinho dessa luta, né? Porque foi a partir da gente, foi a partir do nascimento dele que tudo isso aflorou, que todos esses estudos que começaram, que aí foi quando eu comecei a entrar pelos corredores do Onofre, e aí a gente foi fazendo todo esse trabalho, né? E hoje nós temos a maior equipe, eu bato sabe, com orgulho, a maior equipe de pessoas que cuidam das pessoas com a síndrome de Berardinelli ou lipodistrofia aqui no nosso estado, e você faz parte dessa equipe, né? Doutora Fátima Baracho, que foi a pioneira na nossa luta, doutor Josivano, doutora Gorete e demais. Se a gente for dizer aqui o nome de todos os médicos da equipe, né?
que é rica para nós, é rico, né? Nós temos as maiores autoridades da síndrome de Berardinelli aqui no nosso estado, né? E a gente precisa de apoio, como Juliana falou, de apoio, de verbas, para que se possa fazer um trabalho mais digno e justo, porque não só meu filho, mas todos precisam viver, todos têm o direito de viver, todos têm o direito de receber uma medicação que é vida para eles, é vida. Então, respeite a vida de todas as pessoas com a síndrome de Berardinelli que precisam dessa medicação. Obrigada, querida. Obrigada a você, Márcia. Amei ter vocês aqui e vou torcer para que dê tudo certo. E vou colocar todas as informações importantes que a gente falou aqui, os sites, para vocês terem acesso também na descrição do vídeo. E muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos vocês. E espero que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam lutar também pela causa de Roberto e de todos os outros pacientes com lipodistrofia. Até a próxima.